Amém. Deu errado o plano aqui. Irmãos, abram as Bíblias, Efésios 6. Vamos ler Efésios 6, do 10 ao 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, o versículo ele é muito claro. Mas vamos tentar entender um pouco mais sobre o que ele fala. É um versículo muito conhecido, algumas outras versões dizem que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas que possa ficar mais claro, porque muitas vezes nós passamos por esses versículos. Obrigado, irmão. Olha a coleção de papelzinho. Quando nós passamos por esse versículo, pode se assentar, tá, irmãos? Obrigado. Quando nós passamos por esse versículo, muitas vezes nós não nos atentamos no que ele está realmente dizendo e quão importante ele é para nós. Então ele fala que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Ou seja, quando Satanás ele foi expulso do céu, ele levou uma terça parte de anjos com ele. E desde então, eu trouxe alguns versículos aqui. 1 Pedro 5,8. Ele tem andado ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. João 10,10 vai falar que ele vem senão para roubar, matar ou destruir. 2 Coríntios 4,4, ele tem cegado o entendimento dos decentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E lá em Apocalipse 20,10, vai falar que eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então nós sabemos que o inimigo fica o tempo todo andando ao redor, procurando a quem possa devorar. Então ele cega o entendimento das pessoas, ele escraviza vidas, ele tenta levar o máximo de pessoas à condenação, para que no dia do juízo tenham o mesmo destino que ele. Então, de um lado está Satanás, com os seus principados e potestades, 24 horas por dia, andando ao redor, procurando brechas, procurando legalidade, onde ele possa escravizar a pessoa, e essa pessoa sendo escrava do pecado tem a mesma condenação que ele já está condenado. Do outro lado estamos nós, eu e você, a quem foi dado a armadura que nós lemos no começo para ficarmos firmes. Desse lado estão aqueles a quem foi dado por Deus autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Aqueles a quem foi dada a missão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês conseguem entender o que esse versículo quer dizer, irmãos? A confiança que Deus tem depositado em cada um de nós. Enquanto o inferno tem tentado levar o máximo de pessoas para lá, Deus confia em nós a missão de levarmos o máximo de pessoas a conhecê-lo e serem salvas. E será que nós temos feito a nossa parte? Nós temos falado de Jesus para as pessoas? Nós temos aqui o pastor que é um grande exemplo. O pessoal sempre contou sobre o que ele fazia. Hoje eu tenho a oportunidade de ver, então às vezes vai no mercado e realmente, onde ele vai, ele encontra uma pessoa, ele fala: como está a sua vida com Jesus, meu irmão? Então você olha e está assim já. E eu já pude presenciar algumas vezes, em toda pessoa que ele tem oportunidade ele pergunta, e se a pessoa der a oportunidade ele prega. Então nós temos um exemplo bem na nossa cara. Eu não sei se temos aqui hoje alguém que conheceu o pastor dessa forma. Tem alguém? Se tiver, pode só acenar com a mão. Ali a irmã conheceu o pastor dessa maneira. Mas eu tenho certeza que aqui pode ser que só tenha a irmã, mas em muitas vidas a semente foi plantada. Às vezes nós não precisamos de muitas coisas, nós só precisamos dar o pontapé inicial, dar a partida ali, fazer o básico. Porque Jesus vai dizer lá em João 16, do 8 e 9:
Quando Ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Falando em fazer o básico, irmãos, tem uma história bem legal que aconteceu em São Paulo, eu quero compartilhar com vocês. Nós fomos para a conferência da Zion Church, G52, uma conferência do Ministério Infantil. As professoras foram, eu e o Alex também aproveitamos a carona, compramos ali o ingresso e pudemos participar com elas. E em um desses intervalos, nós fomos almoçar no McDonald's. Tinha um McDonald's na frente e estava todo o pessoal que estava participando do evento, estava lá, estava bem lotado. E nós sentamos e sentou um homem na nossa frente. E a Meg me cutucou e falou, puxa assunto com ele, né? Daí sobra para mim sempre. Eu acho que ela acha que eu tenho facilidade de falar com as pessoas. E daí eu peguei e comecei a conversar com ele. E ele contou a história da conversão dele. Eu não sei se todos que estavam lá lembram, mas eu vou contar um pouquinho para vocês, vou resumir do que eu lembro. Mas eu tenho na lembrança que ele contou que ele estava numa balada, né, estava bêbado, não tinha noção do lugar que ele estava, e estava com muita sede. E ao sair da balada, tinha algumas pessoas evangelizando. E uma dessas pessoas levou uma garrafinha de água para ele e falou, Jesus te ama. E ele pegou a garrafinha e seguiu. Se eu não me engano, ele parou no posto. Eu sei que tem posto na história. E naquele momento, ele sozinho ali, com aquela garrafa na mão, o Espírito Santo começou a ministrar no coração dele. E o que eu acho interessante, né, além do que Deus fez na vida dele, hoje ele é líder do Ministério Infantil, né, a família dele se converteu, ele tem ganhado muitas almas para Jesus, tem ensinado as crianças tem ensinado as crianças a serem flechas. Eu creio que as crianças que estão sendo ensinadas também vão buscar novas pessoas, novas vidas. Mas o que eu acho mais interessante é falar sobre a pessoa que estava entregando a água. Quando eu falo em fazer o simples, talvez aquela pessoa que distribuiu a água chegou na casa dele e beleza, né? Distribuía algumas garrafinhas, mas não tive a oportunidade de falar com ninguém. Eu acho que não valeu a pena. Ele nem sonha que aquela pessoa se converteu a família e tem ensinado crianças no caminho correto aí a seguir. Então, ele só precisou dar um passo. Ele foi lá e entregou a água conforme foi pedido para ele. E o Espírito Santo fez o resto. Independente, irmãos, do que aconteça. Independente do que aconteceu naquele momento. Aquela entrega que ele fez, o falar que Jesus amava aquela vida, ter dado aquele pontapé inicial ali, a semente foi plantada, germinou e tem gerado fruto. Isso é muito importante, nós termos essa consciência. Eu vi uma vez uma ministração do Luciano Subirá, e ele fala sobre aquele versículo, né? Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E ele conta que ele estava orando, estava chorando ali, ajoelhado no chão, e pedindo mais experiência com Deus e mais de Deus. E daí o Espírito Santo falou com ele sobre esse versículo. Ele conta que ele parou assim e falou, tá, eu ouvi tua voz, mas o que tem a ver esse versículo com o que eu estou pedindo, né? Normalmente a gente leva mais para o lado das finanças e tudo mais. E o Espírito Santo falou com ele assim, eu até escrevi para ler certinho o que ele fala, que é muito interessante. O que está impedindo o grande mover do meu espírito na terra não é o diabo, são vocês. E ele conta que aquela voz falou para ele que por onde ele fosse, ele levasse aquela palavra, ensinasse sobre aquilo. E o Espírito Santo falou para ele, diga ao meu povo que enquanto eles não aprenderem a ser fiéis nos pequenos impulsos do meu espírito no dia a dia, eles não têm direito de pedir por experiências maiores. É forte, né? E eu creio que muitos de vocês, talvez a maioria, se não todos, já tiveram essa experiência, né? Às vezes nós estamos aqui na igreja e nós sentimos de orar por uma pessoa. Vem aquele sentimento. E você fica pensando, não vou, né? Fica brigando ali, tem vergonha, tem medo, acha que não é o Espírito Santo falando com você. Daí quando você vê, outra pessoa levanta, vem e ora por aquela pessoa que está ali. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, irmãos. Se você
deixar de obedecer o Espírito Santo, ele não vai deixar de fazer o que ele tem para fazer na vida daquela pessoa. O que vai acontecer é que ele levantará outra pessoa que está disposta a cumprir o ID e usar aquela vida. E nós vamos ficar, como eu preguei na outra vez, a pregação da pesca milagrosa, nós vamos ficar vendo as coisas acontecer da areia. Nós seremos parte da multidão, que só vamos ficar olhando de longe o mover de Deus e não vamos participar. E eu não sei vocês, eu quero estar dentro, participando, eu quero ter experiências com Deus aqui na terra. Eu sempre dou um exemplo, né? Acho que os adolescentes estão cansados de ouvir, a Meg está cansada de ouvir, sobre essa questão da gente não ir fazer e o Espírito Santo pedir e a gente não ir, não tomar um posicionamento ali e ver que outra pessoa vai. Eu sempre dou um exemplo da água, né? Um exemplo, pedir para o André, né? Vamos supor que eu peço para o André, André, traz uma água para mim, por favor. Ele pega e fala, não vou não. Não, pede para outra aí. Eu vou e peço para o Eric. Eric, você pega uma água, por favor? Não, já está aqui, ó. Vai lá e pega. Segunda vez eu vou lá e falo, André, você traz uma água fazendo um favor? Então o André pega, né, fala, não, cara, eu não vou não. Pede para outro. A hora que eu vejo o Eric já está com o copinho na mão aqui. Então na terceira vez eu nem vou procurar o André mais. Porque eu sei que outras pessoas estão à disposição e com ele eu não posso contar. E não é diferente assim o Espírito Santo conosco. Então nós precisamos nos colocar à disposição e ser fiel nos pequenos impulsos do dia a dia, para que possamos ser fiéis no muito que Ele colocar em nossa vida. Então, às vezes, o que o Espírito Santo quer de nós é algo tão simples, e nós, né, como eu disse, arrumamos várias desculpas, às vezes nos acovardamos, mas depois nós estamos lá pedindo grandes coisas, né? E se nós não formos fiéis um pouco, não adianta, Ele não vai, nós não vamos viver o muito. Recentemente eu tive uma experiência sobre ser fiel no pouco. Eu tenho procurado obedecer. E nessa experiência eu obedeci o que o Espírito Santo falou no meu coração. Eu sempre falo para os adolescentes que nós esperamos muitas vezes que o Espírito Santo ele vem com uma voz de trovão, ou apareça para nós, fala, filho. E não vai acontecer. Pode ser que aconteça em alguns casos, sim, né, já aconteceu, amém. Mas não vai ser toda vez assim. Né? Às vezes nós queremos ter uma visão nítida, quer que um anjo desça e fale com a gente. E eu comento com eles, né, como saber se é o Espírito Santo? E eu falo para eles, está tudo certo com a sua vida? Você está vivendo uma vida com Deus? Você está orando? Você está jejuando? Legal. Então você sabe que aquele sentimento contrário ao seu desejo vai porque é o Espírito Santo te incomodando. Vou usar o mesmo exemplo, né, de estarmos aqui, que é um exemplo muito comum que acontece com todo mundo. Você sente de orar para uma pessoa e você fica, não vou não. É voz da minha cabeça. Não, isso aí não é de Deus não. Não, Então, às vezes você, até indo um pouquinho mais pesado, mas você sente de ir lá pedir perdão por um irmão e você fica relutante. Às vezes você está no mercado e sente de falar um Jesus te ama e você fica brigando com você mesmo. Você fica, não, é coisa da minha cabeça, vou falar não. Não, deixa quieto. E daí você consegue perceber que quando isso acontece, esse sentimento é algo que você não quer. Né? Então, por que sua cabeça pensaria em algo que você não quer fazer? Mas vamos lá. Né? Vamos supor que não é o Espírito Santo, é coisa da sua cabeça. Irmãos, independente do que você está sentindo, independente se é o Espírito Santo ou não, o que você está sentindo é de orar por uma pessoa. O seu sentimento é de falar que Jesus ama, é de pedir um perdão. O que tem de errado nisso? Será que nós só precisamos do Espírito Santo cutucando a gente para que a gente possa falar do amor de Deus? Será que ele precisa, né, do Espírito Santo cutucando o tempo todo para que você possa ir orar e abençoar a vida do irmão? Então, independente se você acha que é coisa da sua cabeça, independente se você crê que é o Espírito Santo, vá e faça. Não tem pecado nenhum em você orar por alguém, não tem pecado nenhum em você pedir um perdão, não tem pecado nenhum em você falar Jesus te ama para alguém. Antes de entrar na experiência, eu vou contar outra rapidinho, tá? Teve um dia que a Meg estava viajando, e eu estava vindo aqui para a igreja não, estava indo para casa. Eu estava indo para casa, ia ter o culto à noite, eu não lembro qual jantar que era, eu não me recordo que jantar que era, eu sei que foi muito bom. Teve entreveiro, as comidas eu lembro tudo, eu só não lembro qual jantar que era. E vindo para cá eu senti no coração, né, vai lá ajudar a arrumar as cadeiras.
Olha o pensamento que eu não estava querendo. Indo para casa para dormir, veio esse sentimento. Vai lá ajudar a arrumar as cadeiras. Eu, vai ter gente lá, não vou não, né? Vai ter bastante gente. O Edmar mandou no grupo lá. E de novo, aquele sentimento, vai arrumar as cadeiras. Eu peguei, Jesus, tá bom então. Né? Virei o carro, parei aqui. Tinham 2 irmãos só, depois o Hugo chegou. E fiquei arrumando, até o Hugo brincou, foi tirar uma foto, falou, vou mandar para a Meg que um milagre está acontecendo. Eu falei, foi o Espírito Santo, irmão. Se fosse eu já estava em casa dormindo já. Então, eu tive essa experiência, mas agora eu quero contar a experiência que eu falei no início. Como eu disse, né, eu tenho tentado buscar ser fiel nas pequenas coisas, nesses pequenos impulsos. E um certo dia eu estava no trabalho e eu senti, né, e ele está aqui hoje, o Robinho ali, eu senti de mandar uma mensagem para ele, né? Não estava conversando com ele, não estava com o Discord aberto, estava trabalhando e ouvindo uma música, eu senti de mandar uma mensagem para ele, convidando ele para o culto. Eu sempre convidava, mas dessa vez foi bem aleatório. Né? Ele respondeu, falou assim, que horas que vai ser? Eu falei, não, é às 20 horas. Ele, beleza, valeu. Eu falei, oxe, não se importou muito, mas amém, eu convidei. E daí, na quinta-feira, cheguei no culto à noite, a hora que eu olhei, ele estava sentadinho ali. E daí, no final do culto, ele me procurou e falou, por que você me chamou? Daí eu peguei e falei, não, cara, eu senti de te chamar. Eu gosto, né, de você, eu quero que você, né, esteja aqui com a gente. E eu senti de te chamar. Daí ele ficou pensativo, eu falei, por quê? Ele falou, cara, na hora que você chamou não teve como recusar. Porque eu estava ouvindo uma música gospel e quando a música acabou, não sei por que eu voltei a música. A hora que eu voltei, subiu a notificação da sua mensagem me chamando para ir para o culto. Então eu não tive como negar. Hoje ele está aqui pela 3ª quinta-feira. Amém. E por mais simples que pareça, irmãos, essa experiência, vocês não têm noção o quanto ela edificou minha vida. O quanto ela fez sentido. Se eu não me engano, 1 ou 2 dias antes eu estava lendo e vendo vídeos sobre o mover do Espírito Santo, entendendo como que funciona, porque às vezes a gente vê as pessoas se movendo no Espírito Santo, pessoas falando, Deus falou comigo, e a Meg é muito sensível a isso. Eu sempre pergunto para ela, mas como que é, né? E às vezes eu falo, eu senti isso, e daí ela pega e fala para mim, não, isso aí é assim que funciona. Eu falei, mas como eu vou saber se é assim que funciona? Isso foi coisa que eu estou pensando. E eu tenho na minha casa uma pessoa que é muito sensível, o Espírito Santo conversa com ela direto. E eu fico, meu Deus, né? E como que funciona? Eu procurei ler, procurei entender. E passou um dia, ou 2 dias, não me lembro, eu tive essa experiência. E talvez esse convite que eu tenha feito para ele ali, se ele tivesse dado retorno, não tivesse vindo, eu ia falar, coisa da minha cabeça. Só que Deus, ele é tão bom em nos ensinar em cada detalhe, porque ele confirmou na vida dele. E na quinta-feira à noite ele pôde confirmar para mim que aquilo que eu senti era o Espírito Santo falando comigo. E talvez se eu não tivesse tomado aquela decisão de enviar a mensagem, talvez ele não viria, muito provavelmente ele não viria no culto, não teria ouvido aquela palavra. Então muitas vezes nós negamos o agir do Espírito Santo, nós deixamos de fazer essas pequenas coisas que pode mover muitas coisas no mundo espiritual. Baseado nisso, eu tenho visto que Deus tem me colocado e tem dado experiências maiores. Eu vou chorar de novo, deixa eu arrumar aqui. E nesse avanço, que nós vamos tendo com o Espírito Santo, nós vamos aprendendo e aprendemos com boas experiências, mas também podemos aprender com experiências não tão legais. E recentemente eu fui colocado numa situação, irmãos, mais complicado do que orar por alguém na igreja, que é um lugar que as pessoas vêm para receber oração. E nessa ocasião eu aprendi, mas não foi como uma missão concluída. Eu aprendi como uma falha de missão.
Eu não tenho vergonha de contar, talvez muitos teriam agido de outra maneira, com certeza outros teriam tomado uma decisão mais correta. Talvez muitos vão falar que agiriam de tal forma, que fariam tal coisa. E falar é fácil, irmãos, mas só quando você está na situação é que realmente nós vemos quem está disposto a agir. Então eu vou compartilhar com vocês, né? Nós estávamos no Hugo, semana passada, se eu não me engano. Tinha mais pessoas comigo, já era tarde, não eram muitas pessoas, mas eu vou falar de mim, eu vou contar o que aconteceu comigo, certo? Depois, se eles quiserem testemunhar o que aconteceu com eles, amém também, mas eu vou falar de mim. Nós estávamos lá no Hugo, e sempre passa moradores de rua, pessoas pedindo comida, ou só passam mesmo, e esse dia chegou um rapaz, e de todos que passam lá, de todas as pessoas, moradores ou pessoas, né, que estão necessitadas, ele é a que menos parecia. Então ele veio de longe, a gente nem imaginava eu nem imaginava, parar de falar no plural, eu nem imaginava que ele seria, né, alguém que estivesse precisando de algo, alguma coisa do tipo. E ele parou na nossa frente e perguntou se tinha cerveja. Eu falou, não tem cerveja não, só tem lanche só. Mas tem mais para frente tem uma conveniência, ali do outro lado, né, tem uma barraquinha de lanche dele. Daí, irmãos, na hora o olhar dele mudou, né, foi quem presenciou, sabe o que eu estou falando, e ele fixou num ponto só, daí ele ficou parado um tempo, daí falou, não é lanche que eu quero, e virou e saiu. E quando ele estava saindo, ele virou para nós com o mesmo olhar e falou, é comunhão aí? Nós falamos, sim. É da igreja? Nós, aham. Então ora por mim. E veio. Irmãos, na hora começou a passar um filme, começou a passar estratégias, começou o que eu faço, e daí ele começou a falar um monte de coisa, e desculpa a música que eu estou ouvindo, e começou a falar, e daí ele começava a falar no sentido de, estejam orando por mim, eu preciso, estejam orando por mim, e foi saindo, e a cabeça processando N coisas. Eu confesso, eu não fiquei com medo da situação ou do que ele poderia fazer, mas eu estava tentando encontrar uma solução para aquela ocasião, porque nós tínhamos acabado de sair da igreja, nós estamos passando por um treinamento de intercessão, e naquele momento nós vimos o inimigo afrontando nós cara a cara, pedindo uma oração, e depois ele continuou, da hora que ele estava saindo, que daí a cabeça falou, tá, ele vai embora. Ele voltou, tirou o boné, daí ele veio para cima e falou, ora por mim. E daí ele falou, esteja orando por mim, eu preciso, porque quando eu me convertei, não sei o que, e saiu falando e foi para o outro lado da rua. E naquele momento eu comecei a falar com o pessoal, eu falei, é complicado, né? Porque se a gente ora e a pessoa é liberta ali, né? A palavra fala que vai voltar 7 vezes mais. Então não vai ser legal, porque nós não vamos poder acompanhar ele. Então nós vamos orar, ele vai ser liberto e vai ficar aí para o mundo afora, vai voltar 7 vezes mais, isso não é bom, né? E aqui eu acho que não era um lugar para orar, imagine, né? Deus o livre manifesta, o pessoal na rua vão achar que é briga e o lugar aberto, ele vai para a rua, passa um carro, irmãos, comecei a achar desculpas de todas as maneiras, e aquilo não saiu da minha cabeça. Eu fui para casa pensando nisso, passei a noite toda pensando nisso, a Meg ainda estava viajando, e fiquei pensando nisso, e no outro dia eu fui buscar a Meg na rodoviária, né, ela só me falou assim, uma palavra que ela falou que pegou muito, ela falou, o que Jesus faria? E daí eu já estava um peso na mente, eu indo para o trabalho, eu fui orando e falei, Deus, que eu não tenha sido a única oportunidade que ele encontrou de te conhecer. Irmão, vocês não sabem o medo que eu estava de encontrar uma notícia daquele cara que tinha acontecido o pior com ele. Eu falei, Deus, que ele encontre alguém que tenha coragem de fazer o que eu não fiz. E que se o Senhor me der a oportunidade novamente, que eu não seja covarde, que eu possa ter um papel de cristão e pregar o Evangelho. Porque, irmãos, eu tentei achar desculpas de todas as maneiras, mas quando Jesus vai e expulsa, né, todos conhecem a história do Gadareno,
Ele não está preocupado se a pessoa vai continuar ou não. Ele liberta aquela vida, ele tira da prisão de Satanás. E ali naquele momento a gente poderia ter orado, a gente poderia ter colocado ele num lugar mais discreto, e se manifestasse a gente poderia ter liberto uma vida e ter aconselhado ele, o caminho que ele deveria seguir. Então minha oração foi essa: Espírito Santo, que o Senhor encontre alguém com espírito de ousadia para falar do Senhor para aquela vida, porque eu falhei. Irmãos, nossa missão como exércitos do Senhor é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. É resgatar as vidas que estão aprisionadas. E naquele momento que eu tive a oportunidade, eu me acovardei. Quantas pessoas próximas a mim que eu tive a oportunidade de falar de Jesus, e eu não falei, e não estão mais aqui. Eu quero que você pense aí, quantas pessoas sentaram na mesa com vocês, trabalham com vocês, são amigos de infância, e você nunca falou de Jesus para ela. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de falar de Jesus por vergonha, falta de coragem. E o pior, nós não falamos de Jesus porque nós não temos credibilidade. Porque aquela pessoa para quem a gente vai falar conhece muito bem quem nós somos de verdade fora da igreja. Nós sentimos vergonha de expor quem nós somos, porque sabemos o que nós somos lá fora. Essa experiência que eu tive, irmãos, foi com certeza a pior maneira que eu tive de aprender algo. Mas eu creio que não só eu, como todos os que estavam lá, também tiveram esse aprendizado. E mesmo no fracasso, entre aspas, da missão, nós aprendemos algo que eu levarei para o resto da minha vida, para o resto da minha caminhada. Eu tenho certeza que minha atitude hoje seria totalmente diferente. O tempo está acabando, irmãos. O inimigo está correndo a passos largos, buscando vidas na qual ele possa tragar. E nós, como igreja, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu não posso me contentar em contar nos dedos quantas vidas eu ganhei para Jesus. Eu tenho que colocar Pedro nas pregações, viu? Pedro, ele na sua primeira pregação ganhou 3.000 almas. Em uma única palavra, ele ganhou 3.000 almas, tirando todo o resto da caminhada dele. Eu não posso me contentar em contar nos dedos quantas vidas eu ganhei para Jesus. Irmãos, e nem Instagram, YouTube, não existia internet na época. Eles caminhavam muito para levar a palavra de Deus para todas as nações. Não tinha várias igrejas, não tinha uma em cada cidade. Irmãos, era necessário caminhar, realmente cumprir o ID. Então nós precisamos ir e pregar o Evangelho. E Deus, Ele nos fortalecerá. E a Bíblia é bem clara nisso. Lá em 2 Tessalonicenses 3:3. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Em 1 João 5:18-19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Em algumas palavras vai falar, e o inimigo não o toca. Não precisamos temer. Eu creio, irmãos, que o tempo de preparação já passou. Como a Meg comentou, é tempo de agir. O exército está cada dia mais preparado. E nós não precisamos temer a batalha, porque o nosso general, quem está à frente, aquele que nos guarda, nunca perdeu uma batalha. Nós estamos do lado do time vencedor, nós não precisamos temer. Nós precisamos marchar. Deus está contando conosco para essa missão. E eu quero contar uma última experiência que eu tive, irmãos. No dia do relógio de oração que teve, eu vim orar no meu horário, 10 horas da manhã, eu estava ali orando no fundo e eu tive uma visão. E agora eu falo para os irmãos que é uma visão, Deus confirmou de várias formas. E eu estava ali no fundo e eu via um guerreiro, com uma armadura bem completa, e ele era forte, ele era alto. E o inimigo se levantava. Só que era interessante, porque o guerreiro estava parado em posição de batalha. E quando o inimigo se levantava, ele era pequeno, perto do guerreiro que estava à frente dele.
E era como se o guerreiro soubesse onde ele ia se levantar. E quando ele se levantava, não dava tempo nem dele se levantar, ele já caía. E eu estava orando e era como se eu olhasse para trás e junto com aquele guerreiro tivesse um exército de soldados preparados para a batalha. A igreja tem se preparado. Deus tem nos chamado para essa missão. Ele tem convocado o exército dele. E cabe a cada um de nós fazermos nossa parte. Posso contar o que você viu? Sorte que ela deixou, senão vocês iam ficar tudo curiosos. A Meg também teve uma visão. Como nós somos um, então é como se fosse ela contando, né? Quinta-feira passada, sábado passado, a pastora chamou as intercessoras aqui na frente, no final da pregação dela. E as intercessoras estavam todas aqui, eu ia tocar, daí eu peguei, levantei e fui tocar. Daí alguns intercessores dos homens vieram também. E depois a Meg compartilhou uma visão que ela teve. Ela falou que ela estava aqui na frente, de olhos fechados e orando, e ela sentiu como se fosse uma muralha, um escudo subindo na frente das intercessoras. E quando ela abriu os olhos e olhou para o lado, ela viu os homens chegando ali do lado. Ela olhou para o lado, ela viu o Fernando, viu o irmão Anderson do lado. Irmãos, agora é uma palavra para os homens. Se posicionem. O homem é sacerdote, tem um papel importantíssimo no reino espiritual. E essa visão que ela teve do escudo subindo, e quando ela abriu o olho, ela viu o motivo do porquê desse escudo estar subindo. É porque nós temos uma autoridade, irmãos. Então nós precisamos nos posicionar e entender a autoridade que nos foi dada e o que significa esse sacerdócio no reino espiritual. Para encerrar, eu quero ler com vocês, irmãos, Isaías 61. Se quiser colocar, Marcos, para nós, por favor. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Quero convidar o louvor já para subir. Irmãos, é uma palavra rápida, é o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu espero de coração que eu tenha conseguido passar para vocês o que Ele falou comigo. Nós sempre falamos aqui em cima, né? Primeiro Ele trata com a gente para depois falar com a igreja. Irmãos, é a verdade.
Essa mensagem veio muito de encontro. É como se o Espírito Santo estivesse falando: ó, é o seguinte, é isso, você precisa fazer isso. E agora vai lá e fala que eles também estão precisando. Porque toda essa mensagem veio muito de encontro com o que eu estou precisando, do que eu preciso fazer. Não sou melhor que ninguém, não sou diferente de ninguém. Como eu disse, dá para contar nos dedos quantas vidas eu ganhei para Jesus. Isso não pode ficar assim. Esse ano precisa ser um ano de mudança. Esse ano precisa ser um ano de posicionamento. Para aqueles que ainda não têm se colocado à disposição dos pequenos impulsos do Espírito Santo obedecer. Irmãos, hoje é o dia. Jesus está aqui com armaduras. Ele está aqui procurando pessoas para se alistar no exército dele. Ele está aqui para renovar armaduras, para ajustar armaduras daqueles que estão sendo falhos. Irmãos, hoje é o tempo. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã de fazer o ID. Não deixe para amanhã de pregar o evangelho, de falar para aquela pessoa que você ama sobre ele. Não seja egoísta. Se você sabe o resultado daqueles que não conhecem Jesus e não vivem uma vida com ele, passe adiante. Não seja egoísta. Não guarde para você. Nós sabemos muito bem qual é o fim daqueles que não aceitaram e não creem nele. Então não permita que o fim dessas pessoas sejam esse. Não vamos permitir que o inimigo vença. Nós estamos aqui como exército, como soldados, como guerreiros do Senhor. E nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Se coloquem em pé, irmãos. Eu vou estar fazendo uma oração. Deixa eu chamar o pastor.